Bom, gente, estamos de volta com o Neves Talk, o podcast aqui do Colégio Nossa Senhora das Neves. E no bloco anterior nós tratamos sobre a temática que envolve os impactos do engajamento das famílias na aprendizagem dos nossos estudantes. Eu queria, retomando esse tema, aproveitando esse tema, ressaltar que esse podcast ele tem um papel que é levar para você, pais, mães e famílias dos nossos estudantes, não apenas do Colégio das Neves, mas de outras escolas também, temas de grande relevância que podem nos ajudar, nos auxiliar na tomada de decisão, muitas vezes quando surgem dúvidas sobre como conduzir melhor essa questão da educação em casa, nesse suporte de acompanhamento de estudo em casa. Então, a proposta desse podcast é exatamente essa, convidar pessoas para discutir temas relevantes que possa fazer com que o processo educacional fique cada vez mais interessante, mais prazeroso e possa realmente auxiliar as famílias na melhoria da qualidade do acompanhamento dos nossos estudantes. Então, retomando aqui, eu gostaria agora de chamar Idelfrânio para a gente aprofundar um pouquinho, Idelfrânio, o tema que a gente começou a tratar no bloco anterior, os impactos do engajamento da família na aprendizagem dos estudantes. Eu sei que aí tem muitas nuances, tem muitos caminhos para a gente explorar. Na sua perspectiva, o que você gostaria de trazer agora para nós, para aprofundar um pouco mais esse tema? Tá. Eu falei no bloco anterior que a gente ia conectar aqui a conversa da importância no acompanhamento emocional, socioemocional e a tecnologia que o candidato tinha levantado a bola. Então, vamos falar de um ponto que a gente está vivendo agora, desde o ano passado, e que tende a ser muito importante nesse ano e nos próximos, tá? Que é o uso do celular. Isso é importante. Muito. A gente estava conversando aqui no intervalo e o candidato estava puxando aqui um papo, lembrando o conceito de nativos digitais. Então, nós pegamos a introdução dos computadores pessoais nas nossas casas, nas nossas escolas, no começo da década de 90. E lá a gente falava, vamos nos preparar para a educação do século XXI. Porque nós não tínhamos tecnologia e passamos a ter tecnologia. Então, nós aprendemos a usar. Nós somos migrantes digitais. E aí, o que foi que a gente pensou? Que coisa incrível. Eu consigo acessar uma enciclopédia inteira num CD-ROM. Depois veio o YouTube e eu consigo assistir aula, sei lá, do professor do MIT, ler um livro da biblioteca lá na Europa que eu jamais teria acesso e está na palma da minha mão. Então, que dirá as nossas crianças, nascidas no século XXI, que já vão nascer imersas nessa tecnologia? Os nativos digitais. Até aí, tudo ok. Vale a pena até contar uma historinha e você vai gostar disso. Final da década de 90, 1999, um físico chamado Sugata Mitra, da Universidade de Nova Delhi, na Índia, ao lado da universidade tinha uma comunidade com baixíssimas condições sociais. E aí um dia ele teve uma ideia. Ele esperou acabar o expediente da universidade, foi lá no muro que separava a universidade da comunidade, abriu um buraco no muro, enfiou um computador e prendeu o computador no muro, virado para o lado da comunidade. Botou uma câmera e o computador era com acesso à internet. Ele queria saber, era um experimento social. Sim, o que vai acontecer aí? E ao longo de semanas, ele viu crianças que não sabiam que era um computador, que nunca nem tinham visto internet, que não eram alfabetizadas. Aprenderam juntas a ligar o dispositivo, acessar a internet, produzir mídia e começar a aprender conteúdos. Olha só. Aí, vamos lá? Introdução do século XXI. Aí foi um grande boom no mundo. A tecnologia pode mediar a educação. Casou com a ideia dos nativos digitais. Surgiu na época até a ideia do MIT de um laptop por criança. Vamos produzir um laptop de baixo custo e colocar na mão de cada criança no mundo, principalmente quem tinha baixa condição socioeconômica, para conseguirem ter acesso à educação. Mas aí, nos desdobramentos dos experimentos, o que foi que se descobriu? Que é o que traz ao que a gente está conversando agora. Uma criança com um dispositivo e acesso à internet, ela não vai estudar, ela não vai aprender. Ela vai para o entretenimento. Isso. Por conta do que você falou, de que o cérebro ele vai economizar energia, ele vai fugir do que é mais difícil e tudo mais. Segundo, o que é que funcionava? Qual era a boa prática? 3 até 4 crianças com um único dispositivo e acesso à internet. Uma situação, problema, mediado por um professor. Aí você tem aprendizagem. Tudo bem?
Perfeito, Delfrânio. Eu vou até aproveitar essa oportunidade para trazer uma reflexão em cima disso que tu acabou de colocar. Hoje a gente observa assim, o acesso é muito fácil. Hoje a gente tem mais computadores em casa do que a gente tinha no início dos anos 90, né? A gente viu essa tecnologia invadir nossas casas, nossos filhos nasceram em contato com elas. O quanto esse acesso isolado, porque quando você falou 4 estudantes juntos, um dispositivo, um problema a ser resolvido, a gente observa a realidade do que a gente visualiza hoje, fora das escolas, dentro das escolas, é um fechamento, né, de atenção muito... Um estudante, o seu celular, um pai no restaurante, com o celular, a mãe com outra, a criança com outro, e a gente individualizando essa experiência. Sem um elemento que me desafia a um uso coerente daquilo, a tendência, literalmente, é essa que o Delfrânio colocou, é a fuga. E aí eu trago a seguinte questão para a gente discutirmos aqui juntos. E quais impactos a gente não está expondo nossas crianças com a precocidade com que essa mídia está chegando na mão dele, com que esse acesso está chegando na mão dele. Hoje você vai num restaurante, você vê as criancinhas no bebê conforto, né, com um dispositivo, num suporte apropriado para ele estar exposto ultra precocemente a esses estímulos que as mídias, que os dispositivos digitais estão trazendo para nós. O quanto isso impacta no desenvolvimento deles, o quanto isso pode, de certa forma, afetar o desenvolvimento de aprendizagem desses estudantes. Tá. Aí vamos conectar com outra história, que aí eu acho que nessa hora o testemunho do Canidé como pai vai ser muito importante. E aí você me diz se casa com a experiência que você tem com as suas. Que inclusive depois a gente pode conversar mais sobre isso, porque eu tenho 4, hein? Tá bom. Tô aqui como pai também. Claro. Veja, a gente está falando de tecnologia. E se falar de tecnologia, o que é que vem à sua cabeça? Hoje é celular. Vem o celular, Isso. vem o computador, vem o acesso à internet. E aí, vou dizer com muita clareza, tá? Que esse aqui é o ponto importante da gente discutir aqui. O celular não é problema, o computador não é problema, a internet não é problema. O problema surgiu com um modelo de negócio chamado rede social. Porque qual é o ponto da rede social? A rede social não é tecnologia. A rede social é fisiologia. Nós temos um conjunto de regiões do nosso cérebro que são afetados por dopamina. Sim. E quando esse cérebro se enche de dopamina, eu me sinto recompensado por aquilo que eu fiz, eu consumi ou eu vivi. E quando eu me sinto bem, o que é que acontece? Eu quero de novo. Então, veja só. E aí vem o vício. Esse é o ponto. Então, qual é o mecanismo de ação das redes sociais? É um algoritmo que me recomenda conteúdos que dispara dopamina, 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 dopamina. O que acontece? Qualquer um de nós 3 aqui na mesa, com a idade que nós temos, nosso cérebro já está maduro há muito tempo. Só que a gente sabe, das neurociências, que o amadurecimento do cérebro vai acontecer depois dos 22 anos de idade. Ou seja, nós estamos falando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos alunos, que quando são submetidos a essas redes sociais durante muito tempo e desde muito novos, isso se torna um vício. Porque o sistema de recompensa é o que explica todos os vícios que a gente sempre conheceu. E é a base de toda essas redes sociais, é tudo isso, né? Pode observar que são vídeos curtos, né? E que você vai passando e, como você falou, vai gerando aquele algoritmo. Se alguém olhou lá um tipo de como fazer comida, né? Então, como... ele vai te recomendar mais disso, né? É mais do mesmo, né? Então, assim, como isso é difícil. E para a gente, eu digo, enquanto pai, enquanto família, como você disse, tem 4 filhos, né? Uhum. Você imagina aí, a gente chega do trabalho, como é que foi a escola, foi tudo bem, né? Tem alguma pendência, como é que está? E tem os afazeres de casa, né? Então, assim, quem é dono de casa, e quem é pai e quem é mãe, né? Então sabe quais são o dia a dia, né? A rotina, por si só, já nos consome, né? E não bastasse isso, a gente, não só as tarefas que a gente tem que acompanhar, e é necessário, e aí a gente tem que concorrer com esse tipo de tecnologia que você falou aí. E essa concorrência, ela é acirrada. Ela é porque a gente hoje disputa a atenção com um dispositivo que é mais eficiente do que a gente, Isso, muitas vezes. Né? E aí é onde vem o ponto. A gente não disputa. A gente já perdeu essa atenção. Isso. E aí é onde traz a gente para o ponto que a gente está conversando. Porque, veja, quando a gente fala, aí a gente olha num restaurante, é cena comum, o pai, a criança, todo mundo com o dispositivo na mão.
eu duvido que a gente vai encontrar alguém que está estudando alguma coisa. É entretenimento. Então, é a atenção roubada. Aí, qual é o ponto que a gente está hoje? Vamos lá. Traz para a aprendizagem, traz para dentro da sala de aula. Eu preciso da atenção do menino, enquanto professor, para eu poder fazer o máximo da expertise. Sim. Eu estudei, eu me preparei, metodologias ativas, o colégio tem recurso, eu estou animado para ensinar, e o aluno não está lá. É uma crise de ausência que a gente está vivendo, porque a atenção dele foi sequestrada. Aí qual é a primeira ação que a gente pensa? Vou tirar o celular da sua mão, porque isso lhe distrai. Mas veja, a distração é um comportamento resultante do que está acontecendo no seu cérebro. Então, hoje, nós temos dados, o último PISA agora mostrou isso, de quantas crianças se sentem ansiosas e nervosas quando estão longe do seu dispositivo. Mas é pela ausência lá dos neurotransmissores, né? Exatamente, então, assim, exatamente. Está com a ausência, é uma crise de abstinência. Exatamente. E aí, para conectar com a família, o que a gente tem que fazer para resolver isso hoje? Onde é que essa coisa vai começar? Aí a escola toma a primeira ação. Vamos fazer uma campanha de conscientização e vamos tirar os celulares da sala de aula. Mas se ele sai da escola, vai para casa, e os pais não têm conhecimento e é liberado, então criou-se um problema. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A importância do engajamento da família no aprendizado dos alunos. Hoje, para mim, nós temos uma coisa muito marcada. É a interação da família com a escola, agindo principalmente, eu diria, sobre os alunos que estão na idade do ensino fundamental. Sim, porque os do ensino médio já estão afetados disso há muito tempo, já vão sair da escola. A gente tem que trabalhar com eles, mas o trabalho agora é para os alunos do ensino fundamental. Aí a gente molda o comportamento, ensina a usar a tecnologia do jeito correto, mas isso tem que começar com os pais. Concorda? Tem que começar dentro de casa. Tem eu vi um dado muito interessante, na Dinamarca tem uma escola que é chamada, vou usar essa expressão por ausência de outra, que é em inglês, é uma escola a céu aberto, onde as crianças mexem com fogo, vai apanhar uma lenha, vai trabalhar isso tudo. Então, é uma concorrência enorme, isso que é uma fila de espera, porque é um outro tipo de educação, mas trabalha toda a educação formal, né? Mas também os alunos aprendem, saem um pouco dessa tecnologia que você falou aí, né? E aprende a lidar com o dia a dia, com a essência dele, com a natureza, né? Então, isso tem feito. E eu vou trazer um dado aqui. Minha esposa, eu digo que ela é tão inquieta, quando ela não está, eu digo que ela não está trabalhando, ela fica inventando, né? E, é professora. É professora, não tem jeito. Não tem, né? E o que é que acontece? Nas férias dessa de início de ano, né? Então foram vários colegas das meninas foram lá, a gente tem uma casa de parente nosso lá em Pirangi, e é lá próximo a uma lagoa e tudo. Então o que é que ela faz? Ela pegou os meninos, deixa todos os celulares aí. Aí a gente foram apanhar caju, foram apanhar castanha, manga. Aí ela conseguiu uns cocos lá, comprou uns cocos, foram para fazer cocada, botaram esse menino para rapar coco, o menino sabia nem o que era, como era que abria. Então, assim, mas ficaram todos encantados. Né? Então, assim, o que? Isso é uma descoberta. Né? Então, realmente essa geração, como ela está misturada a toda essa tecnologia, né? Então, assim, elas não têm culpa, porque a gente precisa, muitas vezes, apresentar esse tipo de conteúdo para ela. A escola céu aberto, esse tipo que Irene fez, né? com esses jovens. Basta dizer, tinha uns lá que não sabia nem como era que descascavam uma manga. Então, para mostrar, e eu estou dizendo assim, a culpa não é deles, não é nossa. É nossa enquanto pai, né? Que oferta que nós estamos dando para eles. E o interessante, sabe, que... eu estava aproveitando aqui a sua linha de raciocínio e pensando num ponto que tu já tocou um pouco antes, no bloco anterior. O quanto isso acaba afetando as emoções dos meninos, né? Porque, assim, o tecido emocional que está sendo construído está cheio de falhas. Né? Falhas porque, muitas vezes, eu não posso, em função do surgimento de uma nova tecnologia, principalmente essas tecnologias digitais, apagar as necessidades analógicas que a gente precisa, né? E hoje a gente vê isso, a marcha tem sido afetada, as habilidades manuais têm sido afetadas, a capacidade de manusear determinadas coisas, a gente vê uma dificuldade imensa em processos relativamente básicos, né? E o quanto isso trabalha em articulação. Eu preciso, sim, da nova tecnologia, de aprender a usar, como o Idefran bem colocou, essa tecnologia em favor da nossa população, das nossas escolas, mas eu acredito que a gente ainda precisa muito de invadir, sabe, esse espaço dos lares
levando essas informações, esses conhecimentos, principalmente da neurociência, porque os pais também muitas vezes carecem dessas informações, né? Sim. Elas não estão tão acessíveis quanto precisariam ser. E está aí a proposta, né? A gente poder capilarizar isso para dentro dos lares, para que as famílias possam, desde cedo, não radicalmente tirar a tecnologia, mas iniciá-la no momento certo, né? Quando a gente fala iniciá-la no momento certo, tem tudo a ver com a questão do que hoje estamos trabalhando lá agora me deu branco do país lá, da Finlândia, que já está orientando ao seu sistema educacional a retardar o uso do contato com os equipamentos digitais, né, porque já entenderam que isso não causa um bem tão significativo, né? Então, assim, já se tem conhecimento, a gente já está começando a movimentar isso daí para que realmente a tecnologia permaneça, traga os seus benefícios e consiga, né, de maneira correta, trabalhar em favor da gente, né? O Carlos, e a gente, enquanto pai, fala muito assim, né? Porque filho não vem com manual. De fato, não vem. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje exige muito conhecimento. E aí você imagina, por exemplo, eu sou pai, mas sou educador, trabalho e estudo isso todos os dias. E veja, o meu lá em casa, o mais novo, que está com 14 anos agora, entrando no ensino médio, não deixa de dar o mesmo trabalho que todos os outros filhos dão, não. Mas o conhecimento que você tem ajuda a lidar. Então, por isso que espaços como esse que o Neves está criando aqui, olha, são absolutamente indispensáveis, porque a gente consegue dividir esse conhecimento. Uma coisa que eu tinha dito muito hoje, a gente visita escolas SAS no Brasil inteiro, às vezes falando com pais, e eu tenho dito, pais, estudem, não tem um outro jeito da gente lidar hoje se a gente não entender tudo isso que está se passando. Você vê, por exemplo, o exemplo do Canidé e da Irene, né? São pessoas que estão o tempo inteiro antenadas, tentando entender, porque eu vou dispor do meu tempo e vou estar ali colado com as minhas filhas. Mas isso só hoje, às vezes não basta, né? Porque às vezes você não acompanha a demanda que vem de lá, não é isso? Isso mesmo. Né? Só para um dado aqui em relação ao uso da tecnologia, né, e que pode ser utilizada em prol, como o professor Carlos falava há pouco, né, em prol da educação, em prol do conhecimento, né, tem um dado de 2021 do IBGE que diz que 95% das pesquisas que é feita na internet é feita para vídeos, para filmes, não é para conhecimento, não é? Então, assim, não é para conhecer. Então, veja, como é que você concorre com isso, não é? Com esses canais de streams que tem aí, com tudo isso, né? Como você falava há pouco, com o entretenimento, né? Então, assim, com sempre esse jogar de dopamina, desses neurotransmissores, que sempre causa o mais benefício, né, para esses jovens, principalmente. Eu digo que para a gente causa, né, que nós já temos um grau de amadurecimento e conseguimos filtrar. Não é fácil, eu digo, porque aqui a gente, quando pensa que a gente fica pegado ali, olhando uma coisa ou outra e passou o tempo, né? Tem uma série, tem um filme e tudo, né? Então, assim, é um sistema invasivo. Então, assim, como a gente precisa se policiar, né? Enquanto pai, enquanto professores, enquanto vocês no dia a dia aqui, enquanto educadores, enquanto escola, não é simples. Eu imagino assim, sabe, Canindé e Delfrani, hoje a gente tem uma realidade, né, que está dentro das nossas salas de aula, que nessa linha de concorrência pela atenção do estudante, como o Delfrani bem colocou isso, não é que a gente está perdendo, a gente já perdeu essa concorrência, né? É uma janelinha para o mundo. Um instantezinho, um toque, né? Eu entro no mundo e a minha mente está lá fora. E isso tem consequências que são muito danosas se a gente não aprender, não se dedicar, não estudar realmente de como trabalhar isso aí a nosso favor. Eu estou aqui querendo prolongar mais, mas a gente vai precisar fazer um break, né, para fechar esse momento, né, esse segundo bloco. E logo, né, daqui a alguns instantes, a gente está voltando para fazer um arremate final e fechar esse vai nosso... dizer que vai acabar, não. Cara, quando está ficando bom, a gente vai bater o break, né? Mas assim, daqui a pouquinho a gente retorna aqui para fechar esse segundo bloco. O podcast está muito bom. Por mim, eu passava aqui às 24 horas falando do tema. Mas vamos fechar esse bloco agora, daqui a pouco a gente volta. Fica aí, nos aguarde.